Passamos desde já à análise com os nossos convidados, André Abrantes Amaral, jurista, e Carlos Paz, economista. André Abrantes Amaral, pergunto-lhe se, em sua opinião, teria sido possível evitar a situação que o Banif está a viver nesta altura. O governo anterior geriu bem este dossiê? Olha, eu não sou um especialista na matéria, agora, perguntar-me se seria a melhor opção, não sei, eu acho que alguém talvez uma melhor opção teria utilizado. Estamos aqui a falar é como na situação do BES e do Novo Banco, são questões muito complexas. Basicamente há três soluções possíveis, assim falando depressa, deixar os bancos caírem e com isso os depositantes perdem os valores que têm no banco, para além de tudo o que isso terá de impacto na economia e na confiança que as pessoas têm nos bancos e nas instituições financeiras. Uma outra solução é fazer o que o Estado faz, quer dizer, injetar dinheiro, arranjar uma solução de separar os ativos tóxicos daqueles que não são, como fez com o Novo Banco, e esperar que isso não recaia sobre os contribuintes, o que é muito difícil e geralmente recai naturalmente sobre os contribuintes. Outra solução é uma nacionalização pura e simples do banco, que leva também a que os contribuintes sejam depois responsáveis. Será uma nacionalização total, sendo que o Estado já é o acionista maioritário do banco. Sim, maioritário, apesar de não total. Portanto, aqui o que nós temos é que qualquer solução tem custos e tendo em conta que também são situações novas na nossa economia, são sempre bastante imprevisíveis. E é muito difícil poder dizer a posteriori que aquela solução tomada não teria sido a melhor. Eu quer dizer, porque costumo colocar como liberal, não é? Portanto, vejo sempre com maus olhos as tentativas de limpar os maus desempenhos do banco com o Estado e os contribuintes a quererem, a terem que arcar com as responsabilidades e com os custos. No entanto, é preciso também reconhecer que deixar que um banco pura e simplesmente caia, como se fosse uma empresa, porque são setores completamente diferentes. É a possibilidade que uma pessoa que se diga liberal até aprecia mais, não é? Mas também é preciso perceber que isso tem custos muito fortes, ou seja... Mas mesmo nas economias mais liberais, como a norte-americana, isso não aconteceu? Pois não, porque os bancos, é preciso ver, e isso às vezes o discurso político é muito afirmado nesta matéria, de que se quer ajudar os bancos e tudo mais, mas os bancos e as instituições financeiras são muitas vezes os alicerces das nossas economias, quer dizer, não é igual a uma outra empresa, não é? O papel que eles têm na economia. E, portanto, é normal que os Estados e as próprias pessoas, os contribuintes, o cidadão normal, veja isto como uma forma mais delicada, um assunto mais delicado e, portanto, é preciso ver. Agora, não acredito é quando me dizem que vai haver uma solução, essa solução não tem custos, é a melhor possível e tudo mais. Não. Todas elas têm custos e muitas delas não são, de facto, boas. Carlos Paz, em sua opinião, a situação do Banif foi mal avaliada? Foi desde o início. E, infelizmente, não é um problema só do Banif. O André acabou de citar ali mais um par de casos, o caso do BES e o caso do BPN, que é mais antigo. O BPP é um caso diferente, não se pode sequer meter neste bolo, os outros sim. E, de facto, foi muito mal avaliada desde o início. Assim como eu temo que estejam a ser mal avaliadas outras que poderão ocorrer já em sequência. E é bom olharmos um bocadinho para trás e perceber onde é que isto tudo começa. Isto tudo começa a meados da década de 90, ainda vocês eram muito jovens. Começa a meados da década de 90, quando se acreditou que era possível fazer dinheiro com dinheiro. Isto é, o dinheiro antigamente era utilizado para investir na economia. O dinheiro utilizava-se para criar fábricas, criar unidades de produção e, portanto, e a partir daqui multiplicar-se porque multiplicava o valor, porque multiplicava a produção, chamamos assim. A partir de meados da década de 90, portanto, durante 20 anos, o que aconteceu foi que começou-se a acreditar que era possível fazer dinheiro com dinheiro. Ou seja, os bancos aplicavam em produtos cada vez mais complexos e cada vez mais estruturados, que no fundo eram aplicações deles neles próprios e noutros bancos e noutros fundos. O dinheiro não escoava para a economia porque era todo encadeado em todo o circuito bancário e foi isso que provocou exatamente a situação que estamos a viver hoje. Ou seja, esta situação tem uma data, inicia-se a 7 de agosto de 2007, portanto nós já levamos 8 anos e meio de crise em cima, de crise financeira, iniciada com o famoso subprime nos Estados Unidos, portanto que é, no fundo, a contaminação do setor imobiliário ao setor bancário, que era um dos tais produtos. Mas não é um pouco surpreendente que, nesta altura, passados este ano, e depois de termos tido a Troika durante este tempo em Portugal, não. que os problemas comecem a surgir infelizmente nesta altura? Infelizmente não, e aqui vou ser muito agreste, se quiser, naquilo que vou dizer. Vamos lá ver.
há uma absoluta incompetência da regulação. O nosso regulador, Banco de Portugal, é absolutamente incompetente nestes casos. Demonstrou-o no BES e está a demonstrá-lo no Banif. Ou seja, é impossível. Este tipo de situação não faz o menor sentido. E não faz o menor sentido quando se sabe agora que na altura em que houve eleições, em outubro, já havia um relatório do auditor a dizer, atenção, que isto já arrebentou e não há dinheiro sequer para pagar ao Estado. Okay? Portanto, já se sabia. Estas histórias sabem-se há anos. São anos que se arrastam e anos que se arrastam. Há uma absoluta incompetência do Banco de Portugal em geral e do Sr. Governador em particular, e aqui não tenho nenhum problema em criticar diretamente, e o Sr. Governador em particular. Basta, aliás, pensarmos uma coisa, quer dizer, a sua própria escolha já de si foi muito estranha na época que foi. Era uma pessoa que vinha como diretor da auditoria interna do BCP, na altura em que deixou passar por baixo do nariz toda a atrapalhada que ocorreu no BCP. E, portanto, olharmos para isto hoje e dizermos que é surpresa, não, infelizmente não é surpresa. Infelizmente é incompetência mesmo. E, em sua opinião, qual seria a melhor solução para o banco nesta altura? Eu ao contrário do André, eu não sou um liberal. E curiosamente, tenho uma opinião mais liberal que a dele. Ou seja, eu deixo-o cair, acabou, ponto final. Já chega de suportarmos os bancos. Já chega. E já chega. Eu percebo que não devemos diabolizar o papel dos bancos na economia. Eu percebo que se estivéssemos a falar do BCP ou se estivéssemos a falar da Caixa Geral de Depósitos, a minha resposta não era esta. Portanto, trata-se de um banco de pequena dimensão. Sistémicos. O que estamos a falar é que o Banif tem influência sistémica na economia madeirense, não tem em mais lado nenhum. Portanto, o Banif é realmente um banco muito relevante na Madeira, mas não é um banco muito relevante no resto do país. E, portanto, a solução deveria ser uma solução semelhante à que devia ter sido feita pelo BPN há uns anos atrás, que era positivamente a seminacionalização. O que eu quero dizer com isto é, eu transfiro depósitos para a Caixa Geral de Depósitos e fecho o banco. Acabou. Os credores agora que se entendam com o resto. Mas nesta altura uma liquidação envolveria custos para o Estado, tendo em conta que o Estado injetou 825 milhões de euros no banco. Eu não vou tão longe. O problema não são os 825 milhões. O problema é que é como o BES. É como o BES. No BES, repara, o BES foi, separámos o que era bom do que era mau. Okay? E, portanto, isto é só o bom. O mau ficou de lado. O bom já nos custou 4,9 mil milhões de euros. O bom, não é o mau. O mau não sabemos as contas. E, portanto, o Banif é a mesma coisa. Não são esses 800 milhões. São 4, 5, 6 vezes esse valor. Ou seja, não é por aí. Não pode ser nem pelo lado da nacionalização, nem pelo lado da intervenção muito direta. Há que livrar-nos daquilo, eu aí sou mais liberal, há que livrar-nos daquilo o mais depressa possível. Ou seja, não faz o menor sentido estarmos com instituições, e estas instituições são sempre as mesmas. Repare, basta olhar para a composição dos conselhos de administração destas entidades e são sempre as mesmas pessoas que transitam de umas para as outras, os políticos que alternam entre a política e os bancos e a política, convivem todos uns com os outros, fazem almoços de pôr a escrita em dia de vez em quando uns com os outros, jogam todos golfe, vão todos fazer férias juntos. Epá, chega, não se protejam mais uns aos outros. Mas para si a liquidação seria a solução ideal, mas dificilmente isso vai acontecer. Não vai acontecer de certeza. Não vai acontecer de certeza. Na sua opinião, qual é a saída mais provável para este problema nesta altura? Neste momento temos um problema muito sério entre as mãos e aqui acho que o atual governo vai perceber uma coisa. Vai perceber que o seu estado de graça acabou. Acabou agora. Ou seja, todos os governos têm direito a algum tempo de estado de graça. E o estado de graça do Costa acabou agora. E, portanto, ou age ou vamos-lhe cair todos em cima. Mesmo todos aqueles que, como eu, lhe deram o benefício da dúvida, se ele não atuar agora, vamos cair-lhe em cima. E vamos cair-lhe em cima muito a sério. E isto porque é preciso, neste momento, fechar a coisa o mais depressa possível. E fechar a coisa o mais depressa possível trata-se de vender e vender com o menor prejuízo possível. Mas, como dizia o André muito bem, vamos pagá-lo. Vamos, não temos como não. Mas porquê é que ninguém quer comprar até agora? Ninguém quis comprar o Banif? Eu também não. Essa é a questão. Quer dizer, não, nem dado. As coisas depois. Esse é que é o problema. Mas eu gostava de referir um assunto que é, o senhor estava a referir de liquidar aqui o Banif e resolver estes problemas de uma vez por todas. O problema é que eu acho que estas situações não se resolvem dessa maneira quando a economia, ela própria, os cria. E é preciso ver, e referiu muito bem disto começar muitas vezes nos anos 90, uma tentativa de criar dinheiro sobre dinheiro, mas o Estado também beneficiou muito disso, claro. Porque o Estado beneficia muito também desta especulação e desta criação de riqueza artificial, porque necessitava de taxas de crescimento elevadas para compensar déficits. E agora que a economia já não cresce, é que as coisas estão todas a desabar. E, portanto, não vejo isto como liquida-se os bancos, o problema resolve-se, se a economia continua a criar monstros destes. Portanto, é preciso também, se calhar, ver outras coisas a mudar, nomeadamente eu concordo consigo. não
Eu concordo não consigo. ter uma economia... Por exemplo, uma das questões que via muito, que era o crédito ao consumo e o crédito à habitação. Exatamente. Porque havia uma lei que estrangulava o rendimento, havia leis que estimulavam a compra de casa, mas os bancos naturalmente iam por aí, que era o mais fácil. Mas quem quisesse... Mais sério do que isso, Claro. nem sequer contava nos rácios dos Pois, bancos, que era mas- das coisas mais interessantes quando se fizeram os acordos de Basileia, e esse Sim, sim. é dos temas que é relevante de dizer, porque a maior parte das pessoas lá em casa não sabe. A verdade é que os bancos podem emprestar dinheiro à economia alavancando sobre o seu capital, ou seja, X vezes o seu capital, Y vezes os seus depósitos. Naquela altura, hoje não é assim, naquela altura o que se contava era o crédito imobiliário contava como metade, ou seja, por cada milhão que os bancos emprestavam, só meio milhão é que contava nestas contas. E o crédito aos Estados, portanto a dívida pública, não contava sequer. Ou seja, Entretanto, também houve- Mas se à for só bruta. o banco pedir À um bruta. empréstimo para um investimento, para produzir... Contava que tudo era mais isso, alguma coisa. pronto, é aí que está. Exatamente. Esse Entretanto, vício as que regras criou também, essa situação. mudaram e as exigências agora Esperemos que sim. são maiores Vamos ver. para evitar futuros problemas. Mas ainda para terminar a questão do Banif, André Brandes Amaral, em sua opinião, mesmo se for conseguida uma venda, naturalmente que haverá condições, portanto... Sim, mas as condições impostas por quem? Pelo Estado? Comprador. Pelo comprador. Pelo comprador. Sim, pois é que eu não estava a ver o vendedor a querer pôr grandes condições. Sim, naturalmente. Não é? Portanto, será uma instituição livre dos ativos lixo, tóxicos. claro. do lixo, digamos assim, de verdade, do Pois, lixo. quer dizer. O problema é eu vou Uma repetir o solução que- semelhante à do, À do BES. BPN. À do BES, mas o que eu vou dizer é que no BES a parte boa já nos custou 4,9 mil milhões. A boa. Portanto, a má não sabemos. No Banif, se vamos separar a boa da má, não sabemos quanto é que nos vai custar a boa, mas a má vai custar um disparate de dinheiro. E, portanto, eu concordo consigo, ninguém vai comprar aquilo sem fazer a separação. Pois. Mas também lhe digo uma coisa, acho que, no fundo, a opção tomada por uma televisão concorrente vossa, a TVI, e por um jornal público, de vir a público durante um fim de semana, a dizer o Banif está fechado e acabou, okay, já está tomada a decisão, que é uma resolução, não sei das quantas, provocou a desgraça que se viu ontem na Madeira. É absolutamente irresponsável. Portanto, se houve incompetência do Banco de Portugal, neste caso de órgãos de informação, há absoluta irresponsabilidade. Porque eu posso dizer aqui, eu sou um simples comentador, nem sequer sou especialista da banca, e posso dizer aqui, por exemplo, estou preocupado com o Montepio. Estou. Com tudo o que se passou nas eleições de Montepio, estou preocupado? Estou. Mas eu posso dizer isso. Não pode ser um jornal a anunciar o Banif está fechado. Porque provoca aquele disparate que provocou. E depois provoca aquelas opiniões completamente esdrúxulas, como ontem tínhamos um anterior assessor do Sr. Professor Cavaco Silva, que dizia que já é preciso um segundo resgate, só por causa Bom, do mas Banif. parece que o fecho do Banif não está, de facto, em cima da mesa. E Para já. passamos ao segundo tema, a análise nesta edição das 12. André Brandes Amaral, relativamente à proposta para a eliminação da sobretaxa, que já está no Parlamento, o Partido Socialista chegou a acordo com o Bloco de Esquerda, com o PCP. Parece-lhe uma boa solução esta de reduzir mais para os rendimentos mais baixos? Não vejo as coisas dessa forma. Não vejo dessa forma. O que vejo é se é bom ou não é para as contas públicas, para o equilíbrio das contas públicas, estar a fazer esta eliminação da sobretaxa. E o que se vê por acaso é muito interessante, porque sempre que o governo muda, o novo governo diz que o déficit é muito mais elevado do que aquele que estava a ser noticiado pelo anterior governo. E porquê? Para poder ter margem de manobra política para impor algumas medidas difíceis e basicamente ir contra aquilo que prometeu na campanha eleitoral. E neste momento o que está a acontecer é que o Partido Socialista está a fazer o mesmo papel, o mesmo jogo, mas os números são muito inferiores. Se antigamente falava-se em taxas, por exemplo, quando José Sócrates substituiu Durão Barroso e Santana Lopes, o Vítor Constâncio disse que o déficit era de 6,83%. E agora estamos a dizer que o déficit, em vez de ser 2,7%, é de 3%, ou melhor, far-se-á o melhor possível para que esteja abaixo dos 3%. Isto é importante para que Portugal saia dos déficits excessivos. Pronto, agora, mesmo assim, e se nós olharmos para os objetivos que era o governo anterior, para o déficit neste ano, o déficit está muito superior àquele que estava planeado e, mesmo assim, é difícil que esteja nos 3%. Portanto, eu não vejo que o Governo tenha muita margem de manobra para isto. E estou a ver que está a ir atrás das imposições que o Bloco de Esquerda
e o PCP vão impor, não é? Como é normal. E isso eu receio porque mais tarde ou mais cedo o Estado vai, e os contribuintes e em toda a economia vão pagar por estas medidas. Carlos Paz, este governo definiu como prioridade, de facto, eliminar a sobretaxa. Parece-lhe que as condições que negociou com o PCP e o Bloco de Esquerda garantem simultaneamente também aqui o equilíbrio das contas públicas? Eu acho que é uma solução de compromisso. Vamos lá ver. O anterior governo previa um determinado déficit. Esse déficit foi excedido em 11%. E é melhor olharmos os números assim, não é olharmos os números... Porque é uma coisa a meta era 2,7%, e agora vai ficar em 3. Portanto, é 11% maior. Ou seja, quando olhamos isto em euros, e o que é importante do déficit, quero lá saber o déficit em função do PIB. Eu quero saber o déficit em euros, em dinheiro. Mas o Partido Socialista também disse que fez as contas, não às previsões do Governo, mas às previsões da Comissão Europeia. E as previsões da Comissão Europeia já apontavam para os 3%. Exatamente. Daí eu ser mais otimista do que o André nisso. Ou seja, se as previsões do modelo do Partido Socialista já eram nos 3%, então significa que o seu modelo, errado ou não, estamos cá daqui a um ano para avaliá-lo, okay? O seu modelo, errado ou não, permite esta redução da sobretaxa. Sim, aparentemente sim. Não me assusta. A forma como se está a criar a progressividade na sobretaxa, que está a aumentar a progressividade do IRS, ou seja, o IRS paga-se, aliás, não paga nada até um determinado valor e vai-se pagando cada vez mais ao longo conforme os valores vão subindo. De facto, o que acontece é que a sobretaxa não era assim, a sobretaxa era, a partir de um determinado valor, ela era igual para todos, e agora não vai ser. Agora vai ser ela própria também progressiva. No fundo, está o PS a cumprir uma das suas, digamos, promessas eleitorais, que era aumentar a progressividade do IRS. O Sr. Ministro das Finanças disse que ainda não estava a tempo de fazer, fazer uma revisão do IRS. Dos escalões propriamente ditos, mas, que ficam pelo menos para com 2017. isto, ele está a cumprir uma parte da promessa. Se vai conseguir ou não sei. E o último escalão deve ficar de fora? Ora, eu tenho aqui alguma discussão sobre isso e aliás, já neste mesmo estúdio falei sobre esse tema. De facto, o que se passa é que em todos os países da União Europeia, exceto Grécia e Portugal, tiramos estes dois, em todos os países da União Europeia é possível identificar um grupo de 1000 contribuintes, 1000 famílias, chama-se assim, é o termo que o Fisco utiliza, 1000 famílias que pagam normalmente entre 20% a 25% do IRS que se paga no país. São 1000 famílias. Ora, o anterior diretor-geral dos impostos, coitado, criou um grupo de trabalho, foi quase degolado porque o criou, e depois mandaram-no fechar, assim que ele chegou às primeiras contas, mandaram-no fechar o grupo de trabalho. Mas a verdade é que chegou a uma conclusão muito interessante. Primeiro, em Portugal não são 1000 famílias, são 300. Portanto, não consegue isolar 1000. Ou seja, quando abre das 300 para baixo, abre logo para muito. Segundo, pagam menos de 0,5% do IRS que se paga em Portugal. Ou seja, estamos a níveis da Grécia. Em vez de estarmos a nível do resto da Europa, estamos a nível da Grécia. E vamos dizer então, em Portugal somos todos pobrezinhos, não há ricos. Não há ricos porque se os ricos nos outros países todos pagam 20% a 25% do IRS e os ricos em Portugal só pagam 0,5% do IRS, significa que uma de duas. Ou os pobres pagam muito, que é para os outros pagarem menos, ou os ricos fogem todos. E eu aqui vou ser muito populista, vou ser muito estilo Paulo Portas, muito populista, mas vou ser-lo. Eu vou dizer, basta-me olhar para a lista de vendas da Porsche, da Ferrari e da Lamborghini para perceber que não é verdade que só há 300 famílias. Podemos concluir que está perfeitamente de acordo a que o escalão máximo continue com a sobretaxa. Carla, vou-lhe dizer uma coisa. Há esta discussão dos 1% que tem não sei quantos por cento da economia e os 99%. Eu até pertenço ao lado do 1%. Portanto, eu até estou do lado do 1%, eu até sou dos que vai pagar mais. Mas se me dissessem assim, não, e as tuas têm que aumentar, eu continuava a concordar. Porque acho que nos escalões superiores pagamos pouco. Simples. E terminou o nosso tempo. Muito obrigada pela vossa participação nesta edição das 12.